Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de português instrumental. Hoje a gente vai falar sobre as técnicas, né? Não a técnica, as técnicas do esquema, também conhecido como esquema resumo ou mapa mental. E a ideia aqui de estudar o esquema é uma técnica de estudos, né? Para você usar uma técnica rápida, né? Se eu for comparar com o fichamento, com a resenha, é uma técnica mais rápida que você usa para destrinchar um texto, ler ele rapidamente e pode, inclusive, o seu esquema vir a substituir o texto, né? Para você não precisar ficar consultando sempre o esquema, ele é um auxílio visual para você conseguir compreender melhor aquele texto. O esquema é basicamente uma representação visual das funções e relações de algum objeto, no caso aqui o texto, né? Então, ele vai ser uma representação visual das informações do texto e das relações entre elas. Essa representação visual, ela pode ser com um desenho, pode ser com mapa, diagrama, pode ser com setinha, com asterisco, bolinha, ou ela pode ser só uma lista, né, de tópicos. O importante é que o esquema, ele é um tipo de texto, um tipo de paráfrase, que permite uma recuperação rápida de informação. Então, você vai colocar ele de uma forma enxuta em tópicos, que esses tópicos você vai conseguir reconhecer imediatamente e conseguir ver do que se trata aquele texto, recuperar a informação. Você tem que trabalhar o tempo todo com esse balanço entre ser o mais enxuto possível e transmitir o máximo de informação possível. A autora aqui coloca que todo texto ele tem um esqueleto, ou em outras palavras, um plano oculto, né? O que é que está oculto no texto quando a gente vai ler? O que é que a gente precisa, né, desocultar, desvelar nesse texto? Seria quais as principais informações do texto e como elas estão relacionadas entre si. Então, você vai elencar quais são as principais informações, não é tudo que está no texto, né? São os tópicos principais. Agora, a relação entre eles, né, relação de classificação, de hierarquização, elas compõem o restante do conteúdo do texto, né? Você entender que um determinado tópico que está ali, ele tem uma relação de causa e efeito com outro tópico, ele tem uma relação de estar inserido dentro de outro tópico, ou tem uma relação de ser uma sucessão temporal entre tópicos diferentes. E isso tudo a gente vai representar usando subtítulos, né, ou às vezes usando setinha para ligar as informações entre si. E eu estou incluindo aqui nessa aula não só o esquema, como também o mapa mental, que o mapa mental ele é mais visual. Mas a informação principal que você precisa saber ele contém as principais informações do texto e ele consegue representar, de alguma forma, as relações entre essas informações. Então, como que é a composição do esquema, né? Como que ele é feito? Primeiramente, você vai discriminar as partes do texto, né? Algumas técnicas de esquema vão dizer que você precisa primeiro identificar quais são todos os títulos e todos os subtítulos do texto. Isso é uma maneira de você não deixar para trás nenhuma parte do texto, né, nenhum capítulo, nenhuma categoria daquele texto, e também de você conseguir identificar como que o próprio autor hierarquizou as informações, né? O autor, quando ele escreveu aquele texto, isso nem sempre, né, mas normalmente no texto acadêmico ele vai ter essa divisão. Essa divisão vai representar o que que o autor julga ser as informações principais e e qual que é a relação hierárquica que ele constrói entre elas. O que seria a relação hierárquica? Seria, por exemplo, aqui no texto que a gente leu sobre a técnica de esquema, tem assim, né, 1.1, etimologia, depois 2.2, conceitos, aí 2.1, 2.2, isso aí é uma classificação hierárquica. Você vai dizer que um tópico está dentro do outro. E daí é importante quando você está lendo um texto, isso aí já é uma das técnicas que eu vou passar aqui, é bom você se perguntar por que que isso é um título, por que que isso é um subtítulo, porque isso diz muito sobre como que
aquele texto está organizado em sentido de informação, né, de informações principais e de relações entre elas. Então, vocês podem observar que o texto ele geralmente vai estar dividido em capítulos e subcapítulos, então em seções e subseções, melhor dizendo. E daí eu acho que convém você parar e se perguntar por que que isso aqui é um título, por que que isso aqui é um subtítulo e não um título? Será que essas coisas realmente são assuntos separados, né? E aí muitas vezes vão ser assuntos totalmente separados mesmo, e por causa disso o autor coloca dessa forma. Mas é interessante, né, você pensar, por que que a pessoa colocou um subtítulo aqui? Ela poderia ter continuado o texto, né, correndo, mas colocou um subtítulo. Isso é uma maneira dele indicar qual que é a informação principal. Isso é importante também quando a gente está escrevendo, né, porque quando a gente escreve um artigo, por exemplo, tem aquela estrutura convencional, que seria introdução, teoria, método e resultados. Por que que alguns artigos seguem essa estrutura e outros fazem de forma diferente? Isso aí é uma liberdade criativa que você tem quando está escrevendo um texto. E daí, como você se perguntar, por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou colocar um subtítulo aqui ou não vou colocar? A dica que eu dou é sempre colocar, economizar, não colocar muito subtítulo. No caso de vocês que estão na graduação, então vocês vão trabalhar sempre com textos mais curtos, né? Não vão escrever uma tese, um relatório de 200 páginas. Então, é importante economizar nos subtítulos. E daí, quando você achar que cabe colocar um subtítulo, parar para pensar, por que que eu vou colocar isso aqui? Isso é realmente necessário? E daí é uma coisa que, para quem faz doutorado, por exemplo, é importante ter essa divisão, porque a pessoa não vai trazer uma teoria, vai trazer umas 4 teorias, assim, às vezes uma nem, não tem nada a ver com a outra. Então, ele coloca capítulo teórico, aí tem a divisão lá, 2.1, 2.2, 2.3. Isso é importante para organizar a informação, porque como eu falei, como eu falo sempre, tem um objetivo final, o texto, né? E a estrutura dele depende desse objetivo. E daí, no caso do esquema, o objetivo dele é a recuperação rápida de informação. Então, ele precisa ser enxuto, ele precisa ter uma organização visual óbvia, né? Seria uma estrutura de tópicos ou de mapa. E ele precisa ter uma discriminação clara das partes do texto. Então, o que alguns autores vão recomendar é você copiar todos os títulos e subtítulos do texto original, mas aqui eu não vou passar isso como regra geral, não, né? Às vezes você pode fazer um esquema colocando só o que você acha importante. Também porque o esquema é um tipo de escrita muito pessoal mesmo, não é um texto, geralmente, que você vai mostrar para alguém. É mais para fins de estudo. Por causa disso, ele tem uma forma muito livre. Mas vamos lembrar sempre, né, qual que é o objetivo e o que é o mais importante. O mais importante é que você, autor do esquema, consiga recuperar aquela informação rapidamente. Quais são as principais características do esquema? Primeiramente, ele tem que ter fidelidade ao texto original. Ou seja, o esquema ele não é um gênero crítico, ele não é como uma resenha, por exemplo, ou um artigo que você vai criticar aquele texto que você leu. Ele é simplesmente para você copiar as informações dali. E por que copiar aquelas informações? Primeiro, para você entender o texto, né, para aprender. Segundo, para você conseguir recuperar a informação, acho que eu estou repetindo muito essa palavra, mas enfim, para você conseguir identificar, nossa, aquele texto estava falando tal coisa. Como é que era isso mesmo? Aí você vai ver lá no esquema, aí tem esse tópico, o texto tem uma informação específica que você queria. Você vai recuperar ela. Ou às vezes para parafrasear o texto também, para copiar alguma parte dele. Você vai no esquema para ver onde na organização lógica do texto, na organização hierárquica do texto, está a informação que você queria. Assim você consegue recuperar ela do texto original. A gente vai trabalhar, né, daqui a algumas semanas com a técnica de fichamento. O fichamento seria a ferramenta mais eficiente para você fazer citação. O fichamento ele não só vai ter essas características aqui de informações principais e relação hierárquica,
mas ele vai ter também trechos transcritos do texto, referências que o texto usou, então você vai usar isso para conseguir recuperar aquele trecho que você quer copiar, ou aquele trecho que você quer reler. O esquema, claro que também dá para fazer isso, mas a função principal dele é agilizar o estudo, né? Tornar o estudo mais rápido. Você vai poder ler vários textos em pouco tempo, ou um texto em pouco tempo, e fazer isso de uma forma efetiva, né? De uma forma que você vai realmente entender aquele texto e guardar as informações. Então, a primeira característica é a fidelidade ao texto original. Você está usando isso como um guia para o texto original, então não é um gênero de crítica, de reescrita, é um gênero de referência. Em segundo lugar, ele tem que ter uma estrutura lógica, né? Então, é claro, se você simplesmente copiar os tópicos que estão lá no texto original, você está seguindo a estrutura lógica daquele texto original. Mas você pode também hierarquizar da sua maneira, ou seja, você tem um tópico, tem até um exemplo que eu dou no final, de fonética. Você tem tipos de fonema, vogal, semivogal, consoante. Aí daí dentro de vogal você abre um outro tópico, aí coloca regra de articulação. Quais são elas? E lista. Isso é uma organização lógica, um tipo de organização lógica, né? Você elencar uma lista de tópicos que são importantes e depois retomar cada tópico com mais profundidade e por aí vai. É um tipo de organização lógica. Outra seria causa-consequência, né? Às vezes, se você estiver estudando história, por exemplo, você vai precisar anotar lá que determinado evento causou outro evento. Então, ao invés de colocar tudo sobre um evento e tudo sobre outro, você pode colocar, por exemplo, uma setinha ligando um ao outro. Isso é consequência disso, né? Ou às vezes colocar dentro de um, você já coloca o outro como subtópico, explicando isso aqui foi uma consequência direta. Esse tipo de coisa, né? Então, o esquema, ele é uma representação visual de uma estrutura lógica. E o esquema também precisa ser funcional, né? Então, como sempre, lembrar de qual é o seu objetivo e tornar ele o mais funcional possível. O que quer dizer? Por exemplo, quando eu escrevo esquema, quando eu faço esquema, né, de texto, acho que a técnica que eu mais uso de todas as técnicas de paráfrase seria o esquema mesmo, um híbrido entre esquema e mapa mental. Mas eu faço da seguinte forma, eu escrevo de uma maneira que eu sei que eu vou reconhecer depois. Então, se outra pessoa for ler, não vai entender o que está ali. Mas eu uso uma certa estrutura que ela tem um significado. E o esquema é funcional para mim, porque quando eu for ler o esquema, é como se eu lesse o texto original, né? Eu consigo formar sentenças a partir daqueles diagramas que estão ali. Um exemplo disso seria, por exemplo, para quem usa setinhas, né? Que é o meu caso, você vai ter uma seta que representa causa e consequência. Você coloca ali uma coisa, uma setinha quer dizer que ela causa outra coisa. Ela pode ser uma sequência de eventos, por exemplo, você coloca setinhas para dizer que aqueles eventos estão separados no tempo, não necessariamente causa e consequência, mas que uma coisa se transformou em outra. Você pode usar a setinha para colocar subdivisões dentro de alguma coisa. Aqui no exemplo que eu dei, né, a pessoa colocou lá fonemas, aí dentro de fonemas tem vogais, consoantes, semivogais. Isso é usado bastante, né, para quem estuda política, para quem estuda direito. Esse tipo de esquema de tópico com subtópicos é bem importante, né? Você vai colocar, por exemplo, direitos fundamentais. Aí vai puxar uma setinha lá para falar de algum direito fundamental que chama. Eu não entendo muito essa área. Mas, tipo, direitos fundamentais da pessoa humana. Aí puxa uma setinha ali para falar de algum direito específico. Então, você faz uma lista de todos os direitos fundamentais, coloca ali. Quando você vai analisar uma lei, por exemplo, as leis são escritas dessa forma, né? Tópicos e subtópicos. Então, puxa um assunto sobre esse assunto, tal, 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 tal. E aí vai puxando aquelas alíneas, aqueles parágrafos, né? Isso é um tipo de estrutura lógica e ela tem uma função específica. No caso da lei, a função é
colocar a informação da maneira mais objetiva possível e dentro de uma lógica que seja de fácil entendimento. Dentro do esquema que você vai fazer para estudar, ela pode ser dessa forma, né? Você tentar fazer de uma forma que vire um texto corrido, só que super enxuto, né? Mas que você vai entender que ele é um texto. Ou pode ser feito, por exemplo, de uma maneira que você consiga ter vários fios, né? Que você vai puxando um fio para estudar um assunto específico dentro daquele tema e outro para outro assunto. Um exemplo disso seria uma árvore genealógica, né? Por exemplo, você vê uma árvore genealógica, você pode pegar qualquer pessoa que está dentro daquela árvore genealógica e traçar a partir dela quais são o grau de parentesco com qualquer outra pessoa. Isso é um exemplo de mapa mental, né? Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, né? A árvore genealógica, mas enfim, ela é um tipo de mapa também. E esse mapa, ele não é unidirecional, ele não tem uma sequência de eventos ou uma sequência lógica, ele é multidirecional. Você consegue, a partir de qualquer elemento, resgatar o parentesco dele com outros elementos. Esse é um tipo de esquema possível. Outro tipo seria, como no caso da lei, por exemplo, colocar de uma maneira que ela possa ser lida como texto corrido, né? Uma coisa levando a outra, sempre sequencial, não multidirecional. E daí é importante, a gente está falando de esquema, o esquema ele é um tipo de texto que geralmente ele não é feito para ser publicado, né? Ou seja, você não vai entregar o esquema para o professor, né? Alguns pedem, né? Mas não é tão comum pedir esquema como uma forma de avaliação. É um texto que você não vai publicar, geralmente você também não vai passar esquema para o colega, né? Ao invés de esquema, você vai passar talvez um resumo, uma anotação, mas o esquema ele é uma função mais de estudo pessoal. Por isso é importante que todos vocês entendam que o que a gente está falando aqui de técnica de esquema é você identificar o que que funciona para você, qual é a funcionalidade específica que você está procurando e qual linguagem que você vai usar para que você mesmo consiga entender o texto e consiga entender de uma forma mais imediata e sem ambiguidade, sem ter dúvida, né? Estava falando de setinhas, por exemplo, é importante que tenha uma setinha para causa e consequência e outra para classificação hierárquica, por exemplo, não confundir as coisas, né? Tentar ter uma padronização do seu esquema, porque com o tempo você vai ver que na hora que você escreve, você está entendendo tudo que você está escrevendo, mas às vezes na hora que você precisa realmente reler aquilo, você não consegue entender. Então, como sempre, tentar conseguir esse balanço entre o texto mais enxuto possível e com o máximo de informação possível, sem ambiguidade. Além da funcionalidade, o esquema tem que ter utilidade, ele tem que ser útil, né? Como eu falei, o esquema você não vai entregar para o professor, não vai valer nota. Então, ele tem que ser útil, não adianta você fazer esquemas e depois não consultar eles, né? Tem que ser alguma coisa, tem que ter um objetivo pensado. Por exemplo, eu preciso ler esse texto aqui para uma prova, então eu vou fazer o esquema do texto, para depois, quando for no dia da prova, eu dar uma lida no meu esquema, lembrar daquele conteúdo. Ou, por exemplo, eu vou fazer um esquema porque eu quero saber se esse texto é ou não interessante eu ler ele. Então, né, você faz o esquema, dá para fazer esquema com a leitura por alto, né, sem profundidade, e daí depois você decide ler o texto com mais calma ou ler o seu esquema. Então, ele tem que ter uma utilidade. Pensa na utilidade do esquema e daí você parte para a escrita. Outra coisa, ele tem um cunho pessoal, né? Geralmente não é um texto que você faz para mostrar para outra pessoa. E também a escrita do esquema vai depender de como que você gosta de fazer o esquema. Qual o jeito que melhor funciona para você conseguir recuperar a informação depois. Eu estou me repetindo, né? E o esquema precisa ter dinamismo, né? Isso é interessante porque algumas pessoas, acho que qualquer pessoa na área de humanas vai ter essa tentação de, na hora de fazer o esquema, escrever frases longas. E daí, quando você vai ver que depois, quando você for reler,
você vai ver como que isso não tem utilidade, né? Isso atrapalha, assim. Tem que tentar colocar o mais enxuto possível. E se não estiver conseguindo diminuir a frase, você pode separar ela em duas, né? Colocar uma embaixo da outra, colocar de uma maneira que seja visualmente mais organizada. Porque o esquema ele precisa ser dinâmico, você precisa bater o olho nele e entender onde é que está a informação que você está procurando. Às vezes, se tiver uma frase muito grande, já descaracteriza um pouco e fica. Você deixa de olhar para o esquema geral para ler e tentar entender aquela frase mais complexa. Então, é importante ter dinamismo, seja, né, fazendo mais tópicos, fazendo frases menores, desenhos, né? Tem uma pessoa que me ensinou a escrever esquema, isso tem muito tempo, mas a pessoa que me ensinou sobre esquema a primeira vez, ele falava assim, tem que colocar desenho, porque desenho é mais efetivo do que palavra, né? E daí eu pensei, nossa, mas tem que saber desenhar para fazer isso? Não, não é que tem que saber desenhar, mas tem que ter algum tipo de auxílio visual. Isso pode ser, inclusive, só palavras, né? Mas que seja, de alguma forma, mais visualmente atraente. E daí o desenho é uma forma de fazer isso, né? Outra forma seria o que eu acabei, né, desenvolvendo, que é de fazer setinhas. O esquema também tem que ter flexibilidade, isso é interessante, né? O bom esquema, né, seria aquele que você relê depois que você fez. O melhor esquema seria aquele que você edita depois que você escreveu. Né, você estuda uma disciplina, né, ou lê um texto, faz o esqueminha do texto, e daí depois quando você está estudando outra coisa, você vê, não, mas olha, aquela informação que eu coloquei ali dá para complementar, né, e você ir mudando. Às vezes você lê um texto para uma aula, chega o professor dá a aula, você pensa, nossa, tem isso aqui eu não tinha entendido direito, isso aqui está diferente. E você ter como depois alterar o esquema é bem interessante também. Além dele ser uma forma muito flexível, né, porque você tem que desenvolver a sua própria técnica de esquema, ele também é flexível no sentido de que ele pode ser alterado depois, porque, novamente, né, não é um gênero para publicação, é para estudo pessoal. E essa flexibilidade é muito importante, porque você escreve alguma coisa e deixa aquilo estanque do jeito que está, pode ser que aquilo mude depois, né, que aquela informação não seja mais útil, né, não seja mais coerente. Qual seria a forma, então, do esquema? Aqui a autora coloca três tipos, né, de forma, que seria a forma por tópicos, que são as palavras-chave, ou por sentenças, que são frases mesmo, né? Ou uma forma mista que envolve os dois. Isso vale tanto para esquema quanto para mapa mental, nessa coisa de colocar ou tópico ou sentença. Vocês vão, vocês podem observar que geralmente nas ciências exatas é mais interessante fazer tópicos, né? O tópico é uma palavra só ou uma expressão, né? Uma coisa super simples, mas que tem um significado muito exato, que você sabe que aquele significado ali não tem dúvida, você sabe o que aquilo quer dizer. E se você escreveu e se você colocou a marcação visual correta, você vai saber o que que você quis dizer com aquela palavrinha ali. E nas humanas, isso não dá muito certo, isso não funciona muito bem. Né? Você tem que colocar algumas frasezinhas, porque só aquela palavra fora de um contexto, ela não vai transmitir o significado que você quer que ela transmita, né? Você precisa de relações um pouco mais complexas e também é difícil condensar aquilo que você quer dizer em uma palavra-chave. Muitas vezes é melhor sentenças mesmo, mas como eu falei, você não vai colocar frase de 3, 4 linhas, porque isso vai atrapalhar a leitura do esquema. E a forma mista, acho que pode ser interessante para todo mundo, né? Porque você fazer tudo escrito para exatas não é interessante. Você colocar só tópicos para humanas não vai ser possível. Mas você fazer um gênero misto, né? E além de colocar tópicos e sentenças, colocar também algum auxílio visual, né? Colocar enumeração, colocar setinha, colocar mapa. Aí eu acho que fica o esquema mais efetivo, mais interessante.
E qual seria a estrutura do esquema, então? Primeiramente, ele precisa ter um título. Por que ele precisa ter um título? Porque você precisa saber sobre o que aquele esquema está falando. Se for o esquema de um texto, né, você tem que ler, sei lá, toda semana você tem uns 4 capítulos para ler. Então, você vai fazer o fichamento do capítulo, você vai ter que identificar no topo da página qual é o capítulo. A dica que eu dou é nunca colocar títulos do tipo texto da Rosana, capítulo 2. É umas coisas muito genéricas assim, né? Fichamento do Edson. Esse tipo de coisa, eu sempre caio na tentação de estar escrevendo um esquema e colocar no título alguma coisa muito genérica. Depois, quando eu vou reler, eu não sei do que ele está falando. Então, precisa ter uma indicação muito clara. Uma maneira de fazer isso seria usar a norma ABNT de referência mesmo, né? Com a estrutura lá que tem o nome do texto, o nome do autor, data de publicação, local de publicação e tal. Outra maneira seria você criar uma estrutura fixa de título que ela contenha o nome do autor e o nome do texto. Então, colocar assim, por exemplo, colocar o nome do autor, traço, título do texto, traço, alguma informação complementar que talvez precise, por exemplo, o capítulo 2 do livro tal, né? Então, texto para a prova tal, mas nunca colocar só texto para a prova tal, porque vai por mim, você não consegue depois descobrir qual que é o texto. Então, primeiramente, o título, em segundo lugar, ele precisa ter as ideias principais do texto, que aí pode ser dessa maneira que a autora coloca, né, com reproduzir os títulos e subtítulos do texto, ou pode ser simplesmente de uma maneira que você acha lógica, acha coerente e acha suficiente, né, porque é importante também não deixar passar nenhuma seção do texto, né, porque tem coisa ali que você vai achar que não é tão interessante. Mas precisa ter para manter aquela característica lá de fidelidade do texto, né? Não esquecer de colocar todos os tópicos. E daí ela fala sobre numeração também, né? Colocar numeração no texto, da forma que ela mesma faz no livro, né? Com 1.1, 1.1.2, esse tipo de numeração. Aí ela fala de normas ABNT para numeração, né? Isso existe. Mas como é um texto de cunho pessoal que você vai usar apenas para aprendizado e para consulta posterior, não precisa ter uma normalização de como que vai ser feita essa numeração. Eu acho fantástico também quando as pessoas colocam a numeração com um tracinho, aí coloca a numeração com asterisco, para outra coisa, com bolinha, quer dizer, cada uma vai ter um significado diferente. É uma forma de numeração também que é interessante. Colocar a cor é interessante também. Por que que na escola, né, no ensino fundamental, a gente escrevia título com caneta vermelha, o subtítulo com caneta preta, o subtítulo menor fazia com caneta azul, que é para você conseguir ter esse auxílio visual de qual que é a relação hierárquica entre aqueles títulos. E da mesma forma, né, usar outros tipos de auxílio que você acha interessantes. E daí eu coloquei também mapa, é uma outra característica opcional, é o mapeamento, né? Você pode fazer árvores de relações, até que queria mostrar exemplo aqui, mas teve um aluno que fez um esquema sobre direito, que no meio está escrito direito, aí está um círculo em volta. E aí tem umas setinhas, cada setinha vai para um assunto, um subtópico dentro daquele texto, e vai para todos os lados, né? Não é uma coisa linear. Dá para fazer uma estrutura de mapa que seja linear? Dá. Né? Você colocar os tópicos lá, e algum tópico que você acha necessário, você puxar a setinha, escrever outra coisa, né? Colocar um parênteses, colocar uma enumeração dentro, trocar de cor, esse tipo de coisa. Então, o esquema é uma coisa muito ampla, né? Só que como eu estou considerando aqui o esquema como sinônimo de mapa mental, então também tem as formas mais visuais, né, mais mapeadas.
Aí, para trazer alguns exemplos, eu devia ter trazido mais exemplos, para falar a verdade, mas eu coloquei esse aqui que está no texto, né? No livro. Um esquema por sentenças e um esquema por tópicos. Então, olha como está organizado esse esquema por sentenças. Ler implica extrair significado. O significado está dentro do texto. A leitura é extração de significado. Todo texto tem um significado preciso, exato e completo. Ou seja, você pode ver que cada frase ela implica a frase seguinte, né? Tem uma ordenação lógica e você pode ler dessa forma que eu fiz, ou você pode colocar uns conectivos ali e vira um texto completo, né? Porque uma coisa puxa a outra, vai puxando a outra. Essa é um tipo de organização lógica, é uma coisa puxa a outra. Outro tipo de organização lógica seria esse do texto do lado, né? Tem tipos de fonema, vogais, sem vogais, consoantes, é uma lista, né? Aí dentro de vogais, vamos listar quais são como chama? Os modos de articulação, né? Que seria a região de articulação, timbre, a abertura, tal, tal. E aí dentro de cada um, outra listinha, né? Quais são os tipos de região de articulação, anterior, médio e posterior, no caso das vogais. Então, vocês podem ver que ambos são da área de linguística, né? Só que um deles está em sentenças e o outro está em tópicos. Você vê como é possível fazer tópicos em humanas também, dependendo do tema. Agora, olha essas sentenças, né? Ler implica extrair significado. Significado sai do texto. A leitura, espaço, significado. Todo texto tem um significado preciso, exato, completo. São frases curtas, são frases simples. Apesar de ter essa estrutura lógica aqui, uma coisa vai puxando a outra, elas estão muito bem separadas, podem ver? Tem o tracinho e aí a frase. Aí tem um espaço, lá embaixo tem a outra frase. Isso aí é o que eu estou chamando de auxílios visuais, né? O esquema, você pode colocar a frase longa se quiser, você pode fazer do seu jeito, mas ela precisa ter algum tipo de auxílio visual para que o texto fique organizado e para que as ideias fiquem bem delimitadas, fáceis de recuperar. Então, cada tracinho desses é uma informação por si só. Uma outra coisa que eu costumo fazer também, quando eu estou fazendo fechamento de um texto, fazendo fechamento, não, fazendo esquema de um texto, colocar número de página. Isso aí, não sei se recomendaria fazer isso, mas às vezes eu faço, que é colocar o número de página. Agora, onde está no meu texto escrito que ler implica extrair significado? Eu vou achar lá no texto original e vou ver como que é a frase completa, como que está elaborado esse raciocínio, né? Se eu quiser, né, por exemplo, copiar, aí eu vou olhar lá. Agora, onde nesse texto que está escrito que o significado está dentro do texto? Com certeza está depois do trecho anterior, né? Eu consigo perceber que está depois. Então, às vezes eu coloco o número de páginas, sim, para textos grandes, né, mais de 20 páginas. Coloco o número de página porque, olha, essa informação aqui, ela está antes da página 20, essa aqui está depois da página 20. Não sei se deu para entender. Então, esse é um esquema por sentenças. Apesar dele ser feito de sentença, ele precisa estar topicalizado, precisa ser uma listinha. E no esquema por tópicos, você consegue entender o que está querendo dizer aqui com uma palavra só. Né? Claro que para você conseguir entender o que o texto quer dizer usando uma palavra só, você precisa entender do assunto. Por último, eu coloquei aqui esquema ou mapa mental, né? Porque deve ter gente se perguntando, mas é para fazer esquema, é para fazer mapa mental? Não entendi qual que é a diferença. Eu sou que nem esse cara aí da foto, né? Que gosta de espalhar as coisas assim, começar a colocar ligações entre elas, fazer relações entre elas assim. Então, o mapa mental, ele é uma forma de estudo também. Agora, o esquema, para mim, ele é uma mistura de estrutura de tópicos, igual esses dois exemplos que a gente viu, com uma estrutura de mapa. Então, cada um de vocês, se quiser usar essa técnica, né, não necessariamente você vai levar isso para a vida, mas se você quiser usar essa técnica, você vai ter que desenvolver o jeito que funciona melhor para você. E também tem gente que é mais visual, tem gente que é mais textual, tem gente que gosta mais de tópico. E todas as formas são válidas, todas as formas funcionam,
O que não dá é para você escrever e depois não entender o que escreveu. Então, você tem que descobrir qual que é o melhor jeito, o mais efetivo, inclusive, né? Qual que vai trazer mais informação em menos espaço e com maior rapidez, agilidade.